Olá, olá pessoal, vindo aqui para falar com vocês de um tema muito importante, um tema que eu diria que é urgente. Eu fiz umas perguntas lá na caixinha das nossas quartas-feiras que sempre tem lá no Instagram, segue lá, @omarcospetri, e a pergunta foi a seguinte: qual é a tua preocupação para o autista voltar às aulas agora que as escolas estão começando a adentrar de novo a normalidade? E muitas pessoas me responderam, e eu compilei um pouco desses sentimentos com a minha opinião pessoal para dar para vocês algumas dicas e alguns olhares sobre esse momento que parece que não é, mas é muito desafiador e é um divisor de águas para o autista. Faz a diferença entre ele ser protagonista da sua própria história e estar aquém disso. É depois da vinheta. A primeira coisa que nós temos que olhar para o autista quando ele volta às aulas, muitas crianças depois de 2 anos longe da sala de aula, que são os menores, aqueles que estariam começando a entrar na sala de aula, a primeira coisa que nós temos que olhar, então, é a questão familiaridade. Vocês percebem que o autista se tornou muito mais familiar ao ambiente da casa nos últimos anos? Eu já falei sobre isso aqui no canal. Muitos autistas se tornaram bastante familiarizados com a sua casa, tiveram a chance de explorar o seu próprio ritmo e, principalmente, ordens particulares, demandas direcionadas para cada autista no seu próprio ritmo, na sua própria cadência. Agora isso vai mudar. Os autistas vão receber ordens e demandas coletivas. Escutem a professora. Leiam um livro em tal página, até tal página. Sentem para prestar atenção. E quando o autista não está preparado para fazer essa transição, ele não vai conseguir. Ele vai precisar de um tempo muito maior de adaptação. Então, o primeiro olhar que eu gostaria de traçar com vocês para dentro de casa é o olhar do pai e da mãe para a escola, para onde o filho de vocês vai voltar. Para onde ele vai voltar? Deem uma volta de carro até lá. Mostrem para eles fotos da escola, se possível fotos dos professores. Falem com eles que demanda o professor de geografia, por exemplo, vai dar. E façam isso de uma forma bem visual e com um mecanismo de check, aqueles concluídos que a gente popularmente usa, para que ele entenda que quando cumpriu uma tarefa da aula de geografia, vai para a próxima e assim por diante. Esse é um treino fundamental para quem ficou tanto tempo longe de uma rotina visual e concreta e precisa estar agora no meio de tantos colegas, muitos conhecidos e alguns novos, e se adaptar tão rápido. Além disso, nós temos que acompanhar até a escola. Isso faz sentido para o autista pré-pandemia, mas agora é mais notado do que nunca, que o autista precisa do teu acompanhamento, dizendo: nós saímos de casa, que é aqui onde tu conhecias e tinhas familiaridade, estamos passando para a tua escola. Quando antes vocês fizerem isso de visitar a escola, mais noção de segurança vocês vão gerar no autista. E aí quando ele estiver na escola, ele vai lembrar daquilo que praticou em casa. Lembra que as práticas, elas precisam ser lúdicas também. Não adianta dizer que o autista vai para a escola agora porque ele precisa ir. Não, ele precisa entender o porquê ele está indo para lá. Principalmente aqueles que vão começar na escola esse ano. Por que eu preciso estudar as matérias? Brinquem com o hiperfoco deles. O hiperfoco é videogame? Olha, filho, para videogame precisa de uma boa noção de história, para a gente saber contar as histórias, para a gente saber entender os pontos de vista diferentes. Sem isso não tem videogame. Matemática, você sabia que videogame é matemática? Filho, o videogame precisa que a gente saiba fazer contas. O Hideo Kojima, que é um criador de videogame, ele faz contas. Os jogos de videogame são números que precisam ser transformados depois nesse joguinho que tu jogas. E onde tu vais aprender? Na escola. Essas lições
fazem com que o autista fique mais preparado para esperar algo de bom de cada clima da escola. E é bom falar com os professores também, se vocês tiverem a disponibilidade. Eu sei que nem todo mundo tem esse alcance, o que me deixa muito triste, mas muitas vezes o professor pode ser acessado, seja pelas redes sociais, seja pelos grupos de WhatsApp. Falem com os professores para que eles esperem o aluno autista na porta da sala, para que eles também deixem uma foto com vocês. Vocês já vão preparando o autista para quem é o professor de geografia, quem é o professor de história, artes, literatura e assim por diante. E na aula que ficar mais perto do hiperfoco do teu filho, tu podes fazer com que eles comecem a exercitar mais cedo em casa. Então a arte é o hiperfoco. Vamos fazer um desenho? Converse com o professor, vê se ele vai cobrar algum desenho específico, algum traço e começa a praticar em casa. E aí nessa prática vocês podem achar uma grande diversão. E aí a diversão vai estar embutida no pensamento. Quando isso acontece, o filho de vocês vai para a escola mais motivado e sabendo prever o que vai encontrar. O pior pesadelo para o autista agora é ter que ficar 2 anos afastado, muitas vezes, e esses 2 anos de conhecimento vêm de uma vez só. Então, muitas demandas ao mesmo tempo. Aqui eu já chamo um pouquinho de atenção dos professores também e peço que vocês, pais, também chamem, porque o que adianta vocês treinarem tudo que nós estamos falando dentro de casa, se lá na escola a professora dá várias demandas ao mesmo tempo. Olha para a professora, copia no caderno, interage com o coleguinha. Tu gostas disso? Tu viu aquilo? Isso não é bom para o autista, principalmente quando ele está tanto tempo longe da escola. É muito comum que possa haver crises. É muito comum que o autista possa se sentir arredio. Então, converse com os professores se eles estiverem acessíveis. Na hora de demanda, na hora que estiver voltando, façam atividades mais contemplativas. Façam atividades que dependam de demanda, sim, mas aos poucos. Atividades, inclusive, em que a demanda puder ser dada pelas crianças. E quando isso acontecer, o autista vai se sentir mais seguro. E conforme for se sentindo mais seguro, vocês vão poder liberar o professor para dar mais demandas, mais ordens mais complexas, começando de marcar o lugar na sala, por exemplo, e indo até apresente um trabalho. Mas lembra, tudo isso não pode ser feito de sopetão. O professor precisa estar certo de que o autista entendeu a ordem simples para que possa entender a ordem complexa. Já que em casa, simples e complexo, são vocês pais que fazem. Quando uma ordem é muito complexa, ela é particular, então vocês vão chegar a um consenso, uma melhor estratégia para adaptá-la e fazer aquela ordem complexa mais simples. Agora, quando é uma ordem coletiva, não é tão fácil. A ordem complexa ela tem que ficar complexa para demandar os outros colegas também. Isso é importante de entender. É simples, parece bobo, mas faz toda a diferença entre o autista estar protagonista dentro da escola e estar simplesmente lá zanzando, jogado. Inclusão não é isso, inclusão é o protagonismo do autista. E em último ponto, falando da coletividade e das ordens particulares, em casa, quando estiver próximo das aulas, uma dica que eu acho muito importante, inclusive funcionou comigo, quando eu ficava longos períodos de tempo fora da escola. Claro, eu fiquei 1 mês das férias grandes fora da escola, não 2 anos, tá? Então essa estratégia tem que ser muito adaptada, que é traga coleguinhas com toda a proteção, claro, aos poucos, para casa de vocês e com muita proteção também, comecem a ir a lugares onde mais gente vai. Aos poucos, dando pistas visuais, nós vamos no parque, nós vamos no sítio, nós vamos fazer um pequeno piquenique. Para quê? Para que ele comece a ver mais gente. Isso é uma dica que ajudaria
o autista a se sentir mais capaz de lidar com as situações de pressão e também desafiar o seu limiar de irritabilidade, porque o autista ele é menos resiliente que os neurotípicos, ou seja, o limite dele para tentar errar e tentar de novo é muito menor. Quando tu praticas a visita a parques, a visita a piqueniques, quando tu praticas a visita a grupos maiores, tu estás preparando o autista, pai, mãe, para entrar na escola e preparar-se para aqueles recreios imensos, para turmas que ele não vai conhecer num primeiro momento e para sempre estar protagonista no seu processo de inclusão. Pessoal, espero que essas dicas tenham sido boas. Deem um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e compartilha com quem não recebeu esse conteúdo e quem gostaria de conversar sobre como adaptar o meu filho novamente à escola. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade do Diário de um Autista, porque elas vêm aí e eu garanto vocês vão gostar muito. Um grande abraço! Até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!